Preste atenção no que eu vou anunciar para você neste momento. Essa é a palavra do Senhor que Ele mandou anunciar para você, viu? A Bíblia diz que no princípio do mundo era Deus, era o Verbo e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por Ele, nada foi feito a não ser por Ele, tudo foi feito por Ele. Então, essa passagem, então eu queria ler para você ali sobre a passagem ali de 1 João 2, capítulo 1. Então, diz assim que veio um homem, que por nome de João, ele não era luz, mas era a testemunha da verdade. Apareceu aquele homem ali naquela região do deserto. Ele não pregava na igreja. Aquele homem, o pessoal estranharam, porque apareceu aquele homem com as vestes de couro, de camelo e um cinto de couro na cintura e uma capa cingida no lombo. Ele era cabeludo e barbudo, era um homem todo diferente, e alimentava de mel silvestre. Ele não comia esse alimento que nós alimentamos. Mas aquele homem não apareceu dentro da igreja de Jerusalém. Ele não apareceu. A igreja era lugar de todas as nações, até os gregos, todas as línguas congregar. Mas João, em vez de ele ir para a igreja, quando ele apareceu, ele foi para o deserto, para do outro lado do Rio Jordão. E ele pregava com desassombro naquele deserto e pregava para o pessoal, que todo mundo, fala assim, que o pessoal afluíram pela voz daquele homem, que ele era um homem simples, mas a pregação dele era com sabedoria. E todo diferente da pregação dos sacerdotes que estavam na igreja. Aquele homem pregava na margem do Rio Jordão e dizia assim, raça de víbora, como escaparei do inferno? Arrependei vós, por que vos fugi da ira preeminente? Pregai penitência, voltai ao Senhor, endireitai as tuas veredas, endireitai os teus caminhos, volta para o Senhor. Aí o pessoal ficava incrível com aquele homem. E ele pregava, eles falavam, mas como é que nós se arrependemos? Eu dizia assim, é só crer e batizar. Aquele povo ia por João, e João batizava vezes nas águas do Rio Jordão. João não experimentava ninguém. João pregava aquele que acreditava e passava vezes nas águas. Então, aquele pessoal dos fariseus mandaram mensageiro, o pessoal do sacerdote, vai lá e pergunta que homem é aquele homem está fazendo ali aquele batismo, pergunta ele quem é ele. Eles chegaram e perguntaram a ele, quem é você? Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Ué, mas você é Deus? Não. Você é o profeta Elias? Não. Você é o profeta Jeremias? Não. Então por que você está batizando? Ele dizia, não, eu não sou Deus. Eu vos batizo com as águas por sinal da salvação e por remissão de arrependimento de vossos pecados. Mas veio outro mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dos pés dele. Ele vos batizará no fogo e no Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele homem pregava com desassombro e batizava todas as nações. Aí os soldados chegavam e falavam, e nós, que devemos fazer, Senhor? Ele dizia assim para o soldado, não defraudei a ninguém, contentai com o vosso saldo. Está vendo? Aí os outros chegavam e perguntavam, e nós, que fazemos? Dizia assim, dai de comer quem tem fome, quem tem 2 túnicas, dê uma quem não tem, quem tem 2 pares de calçado, dá uma ao seu irmão. Então o pessoal olhava aquela doutrina daquele homem, era uma doutrina saudia, era uma doutrina que não excluía a qualidade de gente. A qualidade que para aquele homem batizar era aquele que se arrependesse, entendeu? Então ele pregava severamente para aquele povo e o povo ficava incrível com aquele homem, irmão. Por quê? Que hoje a humanidade só batiza se for na igreja, compreendeu? Não, João Batista batizava no deserto. João Batista batizava no deserto, era um homem simples. Ele era um homem, ele era um anjo de Deus, viu, meu irmão? Aí então ele diz assim que quando ele estava batizando ali naquela raiz do Jordão, do outro lado do Rio Jordão, Jesus apareceu. Ele não conhecia Jesus, ele não conhecia. Deus tinha falado para ele que aquele que ele estivesse batizando e um pombo pousar sobre a cabeça dele, era o filho dele, entendeu? Aí Jesus chegou e aproximou dele e falou, João, deixa eu batizar para ti. A hora que ele viu Jesus no meio da multidão, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Quando Jesus aproximou dele, João, deve ser batizado por ti também, João. Olha o tanto, meus irmãos, que Jesus era um homem humilde. Nós, para poder passar no teste de Jesus, nós temos que ser humildes.
Porque se nós não formos humildes, porque a Bíblia era escrita assim, que ia nascer os reis, rei dos reis, Senhor de meu Senhor, que ia ser a salvação de Israel, ele ia ser o rei dos reis. Ele sabia que ele tinha essa potência de rei, mas ele não se apresentou como rei. Ele não foi para o palácio para apresentar como rei, ele apresentou em forma de um pequeno. Eu via João batizando aquele povo pequeno, ele foi também aproximou, sendo que ele era o batismo. Veja, nós para passar no Cristo de Jesus, nós temos que ser simples, viu? Nós temos que ser simples, irmãos. Então a Bíblia diz que João falou, Senhor, mas o Senhor vem a mim, eu que tenho que ir ao Senhor. E Jesus falou, João, deixa por hora, que compramos toda a Escritura completa. A Bíblia diz que João cedeu, batizou Jesus quando ele estava nas águas, fala que o céu se abriu e desceu um pombo, repousou sobre a cabeça de João. E uma voz veio do céu, muito trevosa, e diz, eis o meu filho muito amado, em ti eu ponho as minhas afeições. Irmãos, vamos prestar atenção, que aquele homem, ele não usou coroa de rei na terra, e ele era o rei dos reis. O rei Herodes, todos os reis que tinha na terra esperavam a volta desse rei dos reis nas rainhas deles, mas Deus negou. O sacerdote também era tudo casado, eles esperavam que esse rei podia vir também numa paz sacerdotal. Não, Deus olhando o império do sacerdote, olhando o império dos reis, Deus mandou o filho dele no ventre de Maria, que era filho de uma mulher pobrezinha, compreendeu? Que era filho de um casal muito pobre, e Deus mandou aquele menino. Um dia Maria orando no quarto ali, o anjo apareceu e falou, te salvo Maria, a paz do Senhor esteja contigo. E diz assim, de ti nascerá o Salvador. Ela falou, Senhor, mas eu não conheço varão algum. Como que pode acontecer isso? Ele falou, o Senhor te cobrirá com a sua sombra. E será o Salvador das nações, Maria. Ela falou, eis aqui a escrava do Senhor, faça comigo conforme a tua palavra. Então que apareceu aquele filho no ventre dela, o verbo repousou no seio dela, se fez homem. E aquele homem foi crescendo, irmão, até que aquele homem completou 29 anos, ele apareceu para João Batista e foi batizado por João Batista. No 8º dia, a mãe dele, quando criou ele, levou ele no templo, que era a igreja de Jerusalém, e ele foi apresentado pelo velho semelhão. A Bíblia diz que ele foi consagrado pelo velho semelhão, que era o zelador da igreja. Deus prometeu a ele que ele nunca morreria enquanto ele não visse o Salvador do mundo. E ele apresentou ele. Então esse batismo que você recebe em tempo de criança, ele é apresentação a Deus, para você se tornar cristão de Deus. A criança, quando está no ventre da mãe, ela é pagã. Então, para poder se apresentar cristãos de Deus, mas depois que você estiver de idade, você saber o que é o pecado e renunciar contra o pecado e contra as más obras, é que você tem que ser batizado. Amém? Você tem que prestar atenção nisso aí, viu? Batiza em nome de Jesus aí, viu? Naquele batismo de João Batista, aquele batismo de simplicidade, mas era o que trazia a salvação. Então Jesus foi batizado ali, e quando Jesus foi batizado, Jesus saiu ali com aquela potência enorme, pregando o evangelho e juntando os discípulos dele. Mas Jesus não foi para a igreja. Jesus não foi para o templo de Jerusalém, onde estava mais de 100 mil sacerdotes, que eram dos israelitas, compreendeu? Que estavam ali dominando, mas era tudo imperioso. Eles não aceitavam um cego entrar dentro da igreja para cantar um louvor. Não aceitavam um concho entrar na igreja para cantar um louvor. Se fosse leproso, tinha que ficar 100 metros de distância deles. Eles eram imperiosos. Então Deus, olhando aquele império, Deus mandou o filho dele numa descendência pobrezinha, que era da descendência de Davi. Irmãos, vamos prestar bem atenção. A salvação está fácil e custosa pela modernagem que está hoje. Porque até as pastorais hoje está tudo metido a grande. E Deus não salva ninguém que quer ser o grande. Porque o filho dele veio com simplicidade e João Batista também. Veio com simplicidade. Nem veste normal de purpura, João Batista não vestia, que era o batizador das nações, que foi dos agrados de Deus. Irmãos, e hoje, as humanidades hoje, os pastores hoje estão andando de carro importado. Não, tem que ser para poder ser visto pelos homens. E Deus não vai salvar ninguém que vai ser visto pelos homens. Você vai perder o seu trabalho. Você tem que se humilhar na presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus. Seja pequeno para você ser grande. Porque quando Jesus pôs a ensinar aquela humanidade, só andava junto com Jesus, que as pessoas que eram pecadoras, que andavam junto com Jesus, ele não chamou um sacerdote para andar com ele. Compreendeu? Quem andava com Jesus eram só pessoas fraquinhas, pobres, a ponto que o sacerdote tinha vergonha
de andar com Jesus. Alguns doutores que acreditavam na doutrina dele tinham vergonha de andar com ele, só andava de noite, porque de dia tinha vergonha, que Jesus só andava com pessoas pobres, com pessoas pequenas. Irmãos, por que Jesus fazia aquilo? Para tirar o império do mundo. Todo aquele que quiser ser imperioso e querer ser o grande aqui na terra será o menor escravo de todo, ele diz, viu? Volte para Jesus de verdade. Ele está chamando você, mas volte com a sinceridade de humildade e de simplicidade, porque se você não for simples como Jesus foi, você não passa no Cristo Jesus, não. Ele vai desconhecer você no dia final, compreendeu? Se você tiver tido granduria, feito distinção de pessoas, igual Deus rejeitou o sacerdote. Como Deus rejeitou o sacerdote que oferecia 3 sacrifícios por dia para Deus, eles pensariam que Deus recebia, mas Deus não recebia por conta do império deles, compreendeu? Ele oferecia, mas Deus não recebia, porque Deus não gostou do império deles, mandou Jesus no ventre daquela mulher e ele veio sendo um homem simplesinho, e João Batista também da mesma forma. Ninguém que não passar no crive da simplicidade, irmão, e parar de fazer distinção, não entra no reino do céu, não é renascido de novo. Porque quem é renascido de novo com o Espírito de Deus, ele tem um espírito de simplicidade. Ele não faz distinção de rico, nem de pobre, nem de preto, nem de branco, nem de aleijado. Ele socorre os irmãozinhos que estão passando fome, porque se você não socorrer, a sua justiça vai romper na sua frente, com coraça de salvação, viu? Mas se você deixar os pobres passar fome, ficar arrancando o pelo deles aí para receber o dízimo, e muitos coitadinhos tiram do de comer para poder pagar o dízimo, Deus não é digno disso não. Jesus pregava o evangelho no deserto, e Jesus, o que ele fazia? Quando ele 5 dias pregando para eles, estavam alimentados? Estavam, mas ele benzia o pão e tratava deles com singeleza no deserto. Todo mundo comia e bebia, saía com a cesta tudo cheia, todo mundo alegre. Faz como Jesus fazia. Se você não for imitador de Jesus, você não entra no reino de Deus. Você vai perder seu trabalho, você está pregando o evangelho com gandruia, entendeu? E apoiando o pecado dentro da igreja. Porque a igreja verdadeira é só o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo habitar. Volte para ele de verdade, renasce de verdade. Que se você não for renascido de verdade, você não entra. Porque o Nicodemo era príncipe de Israel, doutor da lei. Ele era um doutor que era doutor de todos os doutores da lei. E Jesus mandou ele renascer de novo. Nicodemo necessário tinha renascer de novo. Compreendeu? As teologias que eu tinha, Jesus não teve em conta de nada. A teologia que Deus quer é uma teologia de simplicidade. Mas quando você aprende com o pecador, você já sai de lá com granduria, com a função de você ser doutor. E Deus não está nem aí com o doutor. O doutor para Deus é aquele que amar ele de verdade e for simples como ele foi. Amém? Receba aí em nome de Jesus Cristo.